Fala pessoal, tudo bem? Mais um Caetano Cast para vocês, o podcast aí do empresário, do empreendedorismo e sempre naquela linha que eu sempre menciono nas aberturas. A ideia aqui é trazer convidados especiais que compartilhem trajetória no empreendedorismo, trajetória no dia a dia de como é empreender, os erros e acertos, sempre com um único propósito, ajudar você empresário e empreendedor. E eu não tenho dúvida que esses dois convidados que estão aqui, que até é especial para mim dividir a mesa com eles, vai agregar muito valor para você, empresário e empreendedor. Tenho certeza que a história deles vai ajudar vocês que estão aí. Aí vocês vão entender um pouquinho durante o nosso podcast. E para mim é um prazer enorme receber aqui a Juliana e o Daniel, os dois novos sócios da Caetano Contabilidade. Agora em julho a gente fez esse anúncio, né? Sempre naquela linha do partnership, de somar. Então para mim é uma honra ter vocês aqui. Tenho certeza que a história de vocês vai ser muito bacana para falar para o pessoal. E eu quero que vocês fiquem bem à vontade, tá? Não tem regra, pode puxar o microfone, pode interferir, porque o objetivo é que vocês realmente compartilhem a história de vocês. Dá um olá pro pessoal aí, Juliana, Daniel. Bom, eu sou o Daniel, né? Agora sócio coordenador da Caetano Contabilidade. Sou formado em Ciências Contábeis e especialista em Direito Tributário. É um prazer estar aqui hoje para a gente poder espero que gere conteúdo aí. Olá, meu nome é Juliana, eu sou a sócia coordenadora da Caetano Contabilidade. É um prazer estar aqui hoje, né, compartilhando aí toda a trajetória na Caetano. Bacana, bom ter vocês. E mais ainda, não, né, pelo amor de Deus, mas mais uma mulher agora no quadro societário, além da Edileia. A Caetano hoje, se eu não estiver enganado, já estamos aí com quase 60% do time feminino. Então é muito legal também ter mais uma presença feminina para ajudar aí, né, na sociedade. E eu acho que isso é muito válido. Mas eu queria, assim, que vocês contassem, para o pessoal não voltar lá atrás, né? E que vocês contassem como foi a trajetória de vocês na Caetano, como iniciou lá atrás. Então, aí, começando pelo Daniel. Daniel, lembra lá atrás como que foi, né? Você tem duas passagens pela Caetano, conta a primeira, já pode emendar a segunda. Tenta lembrar os detalhes ali, de como foi a entrevista, os primeiros passos, o que você fez. Não, tá certo. A minha trajetória na Caetano, ela começou lá em 2013. Então, eu tinha optado, primeiramente, por um curso na área de tecnologia da informação, acabei desistindo, e aí, através ali de um contato que eu tinha já dentro da Caetano, né, eu fiquei sabendo que tinha uma oportunidade de trabalho. Aí eu fui atrás, na época, lá em 2013, ainda estava muito cru o projeto de RH, né, o recursos humanos era uma coisa vista somente nas grandes empresas, né, então a gente tinha muito costume ainda de quando eu levasse o currículo, já falar direto com o dono. Então, eu lembro até que eu fiz a entrevista com você, Guto. Né? Isso, na época a gente não tinha ainda o RH, né, funcionando, então eu fiz a entrevista já direto com você. Eu lembro que a gente teve um bate-papo tranquilo, né, logo no começo. Depois, fiz uma outra entrevista já mais consolidada, né, e logo já comecei ali em setembro de 2013 como auxiliar na Caetano Contabilidade. Você entrou na época, Daniel, setor fiscal já? Isso, entrei direto no setor fiscal, né, já como auxiliar fiscal. Legal. E a Juliana, como foi lá atrás? Bom, a minha história assim com a Caetano, né, começou ali no finalzinho de 2012 ali, né, eu já cursava uma graduação de contabilidade, né, e aí eu queria, assim, trabalhava em outro lugar e queria estar na área, né, e aí até nessa época aí, por exemplo, eu até ia embora para conseguir uma oportunidade, né, e aí surgiu essa oportunidade na Caetano. Na época também, na mesma linha do Daniel, eu fiz a entrevista com você, né? E aí a gente foi tendo algumas conversas, também tive uma conversa com o Ricardo, na época por ligação, e depois eu acabei, né, vindo para Caetano ali. Então, foi realmente para mim, assim, foi de brilhar os olhos, porque realmente eu queria estar na área, porque eu já estava estudando, né? E aí foi bem bacana mesmo. Eu estou tentando lembrar aqui, Juliana, eu acho que que você está falando que você ia para fora, acho que teve até um contato da empresa que você estava trabalhando, que era cliente nossa. Isso, foi. E aí comentou muito. Você já tinha participado de alguma entrevista antes disso lá? Eu acredito que sim. Acho que você já tinha participado, acredito que né? Sim, isso. E aí tem muito disso, talvez não era o momento, a vaga, né? E aí quando essa pessoa lá dessa empresa, que é o gerente, comentou do teu potencial, e aí tinha essa vaga lá na Caetano na época, e ele falou, ó, ela tá pretendendo ir mudar até de cidade para trabalhar na área contábil mesmo. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo, né? Isso E aí mesmo. a gente conversou, deu certo, recebeu o convite.
Isso mesmo. mesmo. Até hoje. Exatamente. Legal. Antes da gente falar como foi os primeiros dias aí na Caetano, eu queria que o Daniel contasse a segunda entrada, que você contou a primeira. Depois de um tempo, Daniel, fala aí, você foi buscar novos ares, mudança de cidade. Compartilha com o pessoal como que foi isso. Isso, não, tá certo. Eu fiquei na Caetano até 2018, né, que ali foi um momento que eu finalizei a faculdade, né, e aí eu resolvi que eu precisava trocar mais o ambiente mesmo da cidade, né, então foi por uma questão particular que eu resolvi fazer essa mudança, né, mudei de cidade, mudei de endereço, e aí eu fui atrás de uma outra experiência, né, fiquei durante 3 anos ali nessa outra experiência, e novamente em 2021 eu retorno para o time da Caetano. Aí já tinha o RH... Já com o RH consolidado. Eu bati um papo com você também, porque já era um nível de contratação um pouco mais elevado, né? Isso. Foi isso aí? Isso, foi isso mesmo. Que a gente conversou depois dessa vez? Isso, aí a gente já estava naquela pegada já de período de pandemia, né? Então a gente já estava mais, as empresas em geral na parte online, né? Então a gente fez tudo de forma online, remota mesmo, fiz entrevista com você e com o RH, né? Legal. E quando você voltou, tinha mudado muita coisa na empresa? Apesar de 3 anos aí, mas tinha mudado muita coisa? Não, com certeza, foi uma evolução enorme, acho que em todos os sentidos, tanto de equipe, a equipe estava muito maior, as ferramentas que estavam disponíveis na empresa também, a parte de tecnologia, carteira, tudo, acho que foi evolução enorme nos últimos anos ali que eu fiquei de fora. Né? Legal. Alguém de vocês pegou a época de trote, quando entrou na contabilidade? Tinha muito trote lá no passado. Uhum. Teve alguma coisa com vocês assim, que vocês lembram? Talvez na primeira passagem, na segunda eu acredito que não. E da Juliana? Não, pelo que eu me lembro, assim, não, na época. Legal. E aí vamos falar assim um pouquinho da trajetória de vocês de operacional, né? Como que foi, por exemplo, a Juliana lá atrás entrou no setor fiscal, o que você começou a desempenhar ali? Conta um pouquinho da tua trajetória dentro do setor, pessoal. Isso. Aí, quando eu entrei, né, tinha poucas pessoas. Na verdade, era só 2 pessoas na contabilidade e eu era a terceira pessoa. E aí, na época, por exemplo, era tudo manual, né? Eu lembro que quando eu entrei tinha ali uma pilha de documentos para lançar ali na unha ali, né, e tudo mais. E aí, né, a gente veio evoluindo, né, nesse sentido. Sempre o que a Caetano tem aí de diferencial também é isso, né? A gente sempre busca uma melhoria, né? E aí a gente veio evoluindo de equipe, de time, né? E aí a gente, de clientes, né? De carteira de clientes. E aí a gente foi trazendo mais colaboradores para somar, né? Aí vem toda uma trajetória ali também, né? Que eu estava como auxiliar. Perfeito. Veio buscando a melhoria. Essa época você entrou, Ricardo que gerenciava o setor? Era o Ricardo. Tinha o Ricardo. Ele não tinha muito mais contato, ainda tinha um pouco na contabilidade, não, né? Não, era o Ricardo e a Dayana e a Sandra, na época, isso. Aí elas que passaram para mim, né, na época, o trabalho ali operacional mesmo, né, como auxiliar, e aí a gente veio ali, né, evoluindo, né. Aí, no caso, por exemplo, né, a gente teve vários desafios aí de tecnologia, né, veio aprimorando mais nesse sentido, né, novos colaboradores, né, novos desafios, e a gente vem sempre melhorando, né. Um outro ponto, assim, que eu queria mencionar também é que a Caetano tem essa abertura, né? Então, com o colaborador. Então, às vezes, por exemplo, se eu buscava alguma coisa ali fora de conhecimento, tudo, e trazia para dentro, eu tinha total autonomia para aplicar aquilo que eu tava aprendendo ali dentro da Caetano para conseguir ajudar a evoluir, né? Então, acho que isso também me ajudou muito na trajetória ali de crescimento como colaboradora dentro da Caetano, né? Legal. Eu busco ali o conhecimento fora, ou às vezes até mesmo com a Caetano dando esse conhecimento, né? Cedendo esse conhecimento para a gente, e a gente vem trazendo essas melhorias e tudo mais, que é o que vai contribuindo para esse crescimento profissional também, né? E até hoje, né? Porque a Juliana é meio que uma referência em estudo, né? Uma pessoa muito dedicada em estudar, em buscar coisas novas, né? E até hoje você sente, não só para você, sempre aberto para todo mundo esse tipo de... Com certeza, né? Sempre sim, por exemplo, né? Aí até seguindo ali na linha, por exemplo, então, de auxiliar ali, né? Eu já passo, assim, por exemplo, a ser assistente, né?
E aí eu tive a oportunidade também ali de ter um time, uma equipe, né? Onde eu também fazia ali o meu trabalho, mas eu também tinha um time ali para supervisionar. Exatamente, né? Então não era só mais o meu trabalho. Tinha que coordenar às vezes um time ali e tudo mais. E foi tendo essa evolução, né? Para analista e tudo mais. E aí, realmente, assim, por exemplo, a gente vai, né, tendo esse crescimento aí, né? E aí é onde também, que, por exemplo, até hoje, né, por exemplo, então qualquer colaborador, a sugestão que ele traz pra gente nesse sentido, tem total autonomia dentro da Caetano, né? Às vezes pode não fazer sentido ali naquele momento, mas é claro que a gente vai ouvir ele e dar essa devida atenção para ver o que se aplica, o que não naquele momento, né? Legal. E aí, quando você chegou como líder de setor, conta um pouquinho, que aí você vê essa trajetória, auxiliar, assistente, analista, e aí tem um momento de você realmente ser declarada líder. Aí já não era mais o Ricardo acompanhando, e sim a Juliana, que conta um pouquinho dessa parte. Isso. Eu acho que assim, por exemplo, que nem nessa parte aí é um desafio, né? Que é onde, né? Aí, por exemplo, que nem eu contei muito com o apoio mesmo do Ricardo nesse sentido, né? Onde ele sentou ali do meu lado, né? Me deu a mão ali, a gente sentou do lado ali, ele foi me passando algumas coisas, né? Onde eu fui adquirindo esse conhecimento, né? Colocando em prática. E ali é um desafio mesmo dessa transição, né? Que responsabilidade. Muda, atenção muda. Exatamente. Muda, né? É isso mesmo. Né? Legal. Mas é bem bacana essa questão da oportunidade também, né? Porque é onde que realmente a gente vê aquele crescimento, né? Da empresa e, consequentemente, também da gente como profissional e colaboradora, né? É legal a Juliana trazer isso aí, né, Daniela? Até porque, assim, eu particularmente penso muito dessa forma, né? Que crescer sozinho é possível, mas é muito desafiador, né? É legal que a Juliana está trazendo essa questão de abertura, essa questão de oportunidade. E é legal a gente trazer essa reflexão com o empresário, empreendedor. A gente tem contato com o empresário, empreendedor, ele tem medo, né? Sim. E é legal a gente trazer até o caso de vocês, né? O case de vocês dentro da Caetano, e essa trajetória, o Daniel vai contar dele também. A gente falar para o empresário, né, que crescer sozinho é possível, mas é muito mais desafiador. E crescer com um time, com pessoas, trazendo pessoas para fazer parte desse contexto, a gente brinca, né, dividir para somar, cara, é cheio de desafio também. Mas com certeza o resultado ele é maior. Bem com feito, certeza. O resultado é bem maior. Né? E é muito o que você está falando aqui agora. Né? Teve sempre essa autonomia, tem hoje para quem está também. E a gente espera sempre, quando a gente faz um movimento de sócio, que gere inspiração para quem está abaixo de vocês, fala, poxa, eu também quero chegar lá. E essa é a pegada mesmo. Mas legal, Daniel, agora conta um pouquinho da tua trajetória operacional. Entrou lá com auxiliar, quando você saiu, como você estava, quando você voltou. Depois, logo da tua volta ali, já vem novidades também. Aí depois nós vamos chegar na parte sócio. Não, certo. Bom, eu comecei como auxiliar fiscal, né? Então, logo no início eu tinha zero experiência com a parte de contabilidade, então eu tive que conhecer o que é uma nota fiscal, um conhecimento de transporte, todo tipo de documento fiscal, né? Comecei ali com o regime do Simples Nacional. Continuei ali como auxiliar, depois cheguei até o nível ali de assistente dentro da Caetano, né? Que aí foi depois o momento, 2018 ali, que eu me desliguei para poder mudar de cidade, né? Nessa nova oportunidade, eu já comecei como assistente, né? E ali num período curto, eu acredito até de tempo, né? Em torno de um ano e meio, eu consegui o cargo de líder, né? E aí é uma experiência totalmente nova, né? Ele já está mais maduro em relação a regime tributário, já conhecimento técnico já está em dia, né? Já está mais lapidado, mas tem um grande desafio que é a gestão do time, né? A gestão de equipe, fazer o ligamento ali entre os setores, a responsabilidade que a gente tem, que é bem maior ali como líder também, né? Fazer essa dinâmica de criar a conexão entre a equipe e o cliente, entre a equipe e a gestão da empresa, né? Então foi um novo desafio ali. E aí quando eu volto para Caetano, já volto já nessa pegada de liderança e já com essa cobrança e com essa responsabilidade e essa maturidade, né? Legal. É legal que o Daniel trouxe, né, até para a gente compartilhar também com o pessoal e deixar bem claro, né? Diferença de quando assume um papel de liderança em relação ao conhecimento. Porque você tem também os níveis ali, por exemplo, no nosso caso, a contabilidade, mas vamos levar para o linguajar do empresário, mas você tem um nível de importância, mas na operação. E ser líder é totalmente diferente, porque às vezes o pessoal confunde, né? Eu tenho um autoconhecimento, eu sou um bom executor daquilo que eu faço, mas não necessariamente eu vou ser líder. E eu queria navegar um pouquinho antes da gente chegar
o lado sócio que muda totalmente o jogo, né? Mas esse desafio de ser líder, até para o pessoal entender, né? O Daniel trouxe isso aqui. Ser líder é muito mais do que você simplesmente cuidar da execução do serviço, é você gerenciar um time, você gerenciar ali problemas, desafios, produtividade. Vocês querem compartilhar um pouquinho de como foi isso para vocês, como que é essa trajetória? Sim, realmente, né? Por exemplo, quando a gente está ali na parte operacional, você e seu trabalho, é claro que você vai realmente, né, desempenhar bem, né, sempre fazer o seu melhor. E aí também, quando tem essa transição aí, também você tem que buscar ali também, né, ferramentas para você conseguir também trazer melhoria e tudo mais para quem está do seu lado, o seu time, né, e tudo mais. É aí onde a gente entra ali com algumas habilidades também complementares, né? Eu sei que é contabilidade, né? Mas eu, por exemplo, na época eu até busquei, assim, algumas coisas para complementar, né? Exatamente, é isso mesmo. Como delegar, né? Como dar um feedback, né? Como mensurar metas e tudo mais. Então, isso é muito importante, né? Legal. E dentro da Caetano, a gente também, o nosso RH, faz um trabalho nesse sentido. Exatamente. Né? A gente é muito focado na questão das soft skills aí, né, que são os comportamentos, não só para o líder, mas para o time. O líder muito mais, né? O líder passa a ter um papel fundamental, como o Juliana trouxe. Isso. E é mais ou menos por aí também, Daniel, você entende sim esse papel de líder, de desafio, você já comentou um pouquinho, reforça aí pra gente. Sim, com certeza. E é importante isso que você mencionou, Guto, da parte do RH, né? Porque assim, a gente tem mesmo muitos colaboradores que às vezes se questionam, né? Por ter o conhecimento técnico ali já está afiado, mas às vezes não está numa posição de liderança. E quando a gente tem o RH já amadurecido dentro da empresa, a gente consegue mostrar para esse colaborador que às vezes não é o caminho, mas por opção dele. Sim. Porque a gente tem os dois perfis, né? A gente vai ter o perfil do colaborador que ele vai falar assim... Que é super importante. Que ele vai falar que ele quer seguir, não, eu vou desenvolver aqui o que eu preciso porque eu quero, só que a gente também tem aquele colaborador que vai falar, não, liderança não vai ser para mim porque eu não me sinto confortável com essa gestão de pessoas, com esses embates, eu não quero desenvolver essa parte, quero focar no outro lado. Então é importante essa questão do RH para a gente poder ter um desenho melhor e gerar também a satisfação dentro da equipe, né? E é legal trazer isso daí, né? E assim, para o empresário e o empreendedor entender que não tem certo e não tem errado. E o funcionário também. Então, se ele tem muita habilidade técnica e operacional, nada contra dele seguir de ser um grande especialista nisso daqui. Agora, não necessariamente ele precisa querer ser um líder. Agora, se ele quer ser um líder e não está preparado, aí entra o papel do empresário, da gestão da empresa junto com o RH, de como que eu vou te desenvolver, de que ferramentas que eu vou te dar de condição, que a Juliana falou. E é legal isso também, porque não esperar a sua empresa, mas que ferramentas que eu vou te dar de condições onde você precisa lapidar aqui para você ser um bom líder, né? E muito legal que a Juliana trouxe, que eu quero reforçar, que também hoje o funcionário ela tem essa mania, né? Mas a empresa não está me proporcionando, a empresa não está dando. E muitas vezes a gente precisa, se eu quero, eu vou buscar lá fora também. Exatamente. Que não é o caso, a Caetano dá as ferramentas, mas é muito legal quando vai, porque também traz uma visão de fora, que não necessariamente também a gente é o dono da verdade e sabe tudo, né? E essa visão de fora é importantíssima. O colaborador ter esse querer buscar. Exato. Eu vejo o colaborador esperando, né? Uhum. Eu não vou porque também ninguém me dá a condição. Então vamos defender também, porque tem o lado do empresário que sempre, né? E tem esse lado também do colaborador que ele precisa buscar também. Né? Com certeza, isso aí é um diferencial, né? Por exemplo, se a pessoa ela quer, né, buscar crescimento ali, né? Ela tem que... É claro que a empresa, hoje, a Caetano é bem estruturada nesse sentido, né? Até por conta do RH, né? Que a gente tem, mas é muito interessante também a pessoa buscar fora também, né? Não ficar ali na zona de conforto, esperando, né? Esperando a empresa fazer, né? Até porque é para o crescimento dela também, como pessoa profissional, né? Isso tem muito a ver até com o próprio DNA da Caetano, né? A gente sempre vai buscar lá fora coisas novas, coisas diferentes, em todos os sentidos, né? Desde no meu caso, que está acima, né? E de todos os demais, sempre teve essa busca, né? Vamos ver o que está sendo feito lá fora diferente e o que a gente precisa aprimorar aqui. Isso é muito legal de trazer para o empresário, porque eu vejo o empresário reclamando que as coisas não estão boas, mas o que ele está fazendo para que seja diferente, né? E fazer isso aí, é buscar, entender onde você está hoje no ponto A, como que eu vou chegar no ponto B, eu preciso percorrer um caminho aqui nesse meio, né? Mas aí, voltando de novo para vocês, que o bate-papo hoje é com vocês.
E aí, setor de líder, né, a Juliana ali com responsabilidade no setor contábil propriamente, é claro que sempre tem um apoio, né? Hoje a nossa hierarquia de liderança ela é bem compartilhada, né? Todos os setores se conversam muito, mas a Juliana mais no setor contábil, o Daniel no setor fiscal, e aí lá, meados de abril, de março, como eu sou ruim de data, maio, começa um projeto junto com vocês, que depois eu vou explicar um pouquinho também, que os empresários sempre me perguntam como fazer, né, um programa de sociedade. Aí vem um convite para vocês serem sócio. Naquele momento ali, vocês esperavam? Como foi receber esse convite? Só para o pessoal entender dentro da Caetano hoje, no modelo de sociedade, primeiro é feito um convite que eu preciso saber se a pessoa tem interesse de ser sócio. Ambos dois já tinham manifestado, mas informalmente, né? E depois existe uma segunda etapa que é realmente ir para os pontos menores, de valores, de sociedade, do que se espera, né? Mas como foi esse convite lá atrás, Juliana? Esperavam? Na verdade, assim, não esperava naquele momento, né? Veio realmente assim, veio como assim, não estava esperando mesmo, né? Mas assim, fiquei muito feliz, na verdade, né? Por toda a confiança ali no meu trabalho, né? Por acreditar, né, no meu trabalho. Então, assim, fiquei muito feliz mesmo, né? Então veio a gente conversou ali, né, no início. Depois a gente teve outras conversas também nesse sentido, né? Até que efetivou, né? E aí realmente é um misto de sensações, né? Poxa, eu era ali, né, colaboradora e passa, né? Exatamente, né? Aí já passa um filme na cabeça, né? 2012, lá quando eu entrei, né, que nem imaginava, né, nem sabia o que era contabilidade, na verdade, assim, propriamente na prática, né? E aí agora passa, assim, vem do outro lado da mesa, né? Com mais responsabilidade, né? E claro que quando eu já estava, realmente sempre tentava fazer o meu melhor. E agora, do lado de cá, sempre pensando de forma geral, né? Ter essa visão mais ampla aí, né? Porque, igual o Daniel falou, quando a gente está ali, a gente tem uma interligação com os outros setores, já na liderança, por exemplo, do nosso setor, a gente tem uma ligação, mas agora muito mais também, né? Pensando de forma geral ali, né? Como que a gente pode gerar mais resultado, o que a gente pode fazer de melhoria de forma geral. E é até uma das condições que eu falo da sociedade. Sim. O primeiro passo é começar a ter uma visão mais macro da própria empresa. Não estamos falando nem macro de negócio, mas macro da própria empresa, que é o que a Juliana está falando. Que o sócio ele precisa pensar um pouco além do que simplesmente o setor dele e os outros setores ali, que é na comunicação, simplesmente. É muito legal isso aí. Aí é importante mencionar isso também, porque na nossa conversa você trouxe isso, né? Juliana, você precisa melhorar, né? Trouxe os pontos de melhoria. Então, isso é muito bacana também, porque para ficar clareza, o que você esperava de mim, porque para trazer clareza, porque para ver também que eu preciso melhorar, né? Pra gente gerar um resultado legal junto, né? Então, isso é legal você trazer, porque assim, isso serve não só para um convite de sociedade, mas como também para uma contratação de funcionário. Que hoje eu vejo também o pessoal pecando muito nisso. Poxa, nada dá certo. Mas será que lá atrás teve um alinhamento de expectativa, a clareza do que se espera, o que você espera dessa pessoa, igual a Juliana está trazendo sócio, é outro nível, né? E não vai parar por aqui, porque é apenas o começo. Então, assim, sempre a expectativa de um sócio é diferente de um funcionário, mas essa clareza, Juliana, espero que você melhore nesse ponto, nisso daqui, você tem potencial para isso, já olha para carinho para tal setor, olha para carinho para isso, né? Isso. E é muito legal essa clareza. E aí, Daniel, compartilha também essa experiência de quando recebeu o convite, estava esperando, não estava, como que foi? Então, Guto, como assim a Caetano tem essa cultura já de transparência e você também sempre foi transparente com os projetos futuros, né? Eu acreditava que em algum momento fosse acontecer. Não imaginava que já seria agora, mas que bom que foi. Né? Eu tinha deixado, então, de convidar você. Mas que bom que foi, porque assim, é muito satisfatório a gente ver, né, o resultado do nosso trabalho. Então, desde pensar na trajetória toda como auxiliar, depois estar hoje como sócio, né, é uma satisfação enorme. É como se a gente estivesse vendo uma corrida e tivesse vencido uma corrida. Né? A gente sabe que a maratona não terminou, mas já é uma etapa que a gente concluiu ali e dá uma alegria muito grande, né? Eu acho que tem uma responsabilidade também que vem junto, né? Claro, não tem como a gente negar, né? Tentar disfarçar isso aí, porque é outra pegada, né? É outra situação.
Mas, assim, o desafio e a alegria e a mistura de sentimento e será que vai dar certo, mas vamos fazer dar certo, é meio que um mix ali de tudo, né? É muito bom que na Caetano a gente já tem essa estrutura meio que pronta, né, para nos receber, então acho que isso dá uma segurança maior, né? Facilita muito, né? É verdade. Isso, mas não deixa de ser um desafio ali e a gente olhar pro negócio como um todo, né? E aí, nesse dia também, depois do alinhamento já propriamente dito, você também recebeu algumas incumbências de melhoria também, de clareza do que se esperava de você. Lembra disso? Sim, com certeza. Os pontos para melhorar, para poder corrigir e desenvolver, né? Eu acho que a maior importância aí é o desenvolvimento, né? Porque a gente não pode parar, né? A gente tem que seguir ali até para entregar, para poder fazer sentido também para os dois lados, né? Acho que é meio que uma troca ali, né? A gente não pode esquecer que a gente está falando de um negócio, né? Legal. Ó, primeiro dizer para vocês que o mérito é de vocês, tá? De chegar aqui, se nós estamos falando de estrutura de Caetano, de pensamento, às vezes, de quem está acima, que é o pensamento de sociedade, de ter pessoas do lado, mas precisa valorizar o mérito de vocês. Vocês só receberam o convite porque vocês, nessa trajetória de vocês, fizeram por merecer. Claro que a gente deixa claro, porque de repente a gente está falando aqui, mas falou um monte de coisa para você melhorar. Claro que faz parte, porque é outra realidade que se inicia, que está começando, mas o mérito, né, a trajetória é de vocês, tá? E para mim também é muito, assim, legal de ter pessoas igual a vocês para somar. E aí eu já queria pegar o gancho que vocês falaram da questão de responsabilidade. A gente já teve que bate-papo com outros sócios também que passaram. A Caetano é a segunda rodada hoje, lá em 2020 teve a primeira rodada, que foi a entrada do Ricardo e do Rodrigo. Agora a segunda rodada com o Daniel e com a Juliana, que compõe junto comigo com a Edileia. E aí também eles trouxeram essa questão da responsabilidade. Eu queria perguntar para vocês assim, o que muda mesmo? Fala para a galera, para quem está do outro lado, que está como colaborador, quer chegar um dia a ser sócio, o que muda? Eu sei que está muito novo, vocês estão aí com um mês, né? Mas o que muda? Né? Porque eu sei que internamente vocês fizeram essa reflexão e estão já vivenciando alguns pontos, né? Compartilhem com nós. Certo. Eu acho que assim, como quando funcionário, né, como CLT ali, a gente tem essa preocupação com a empresa, a gente quer que a empresa cresça, só que a gente acaba meio que passando, vamos dizer assim, passando batido alguns detalhes, né? Eu acho que a gente não tem toda essa preocupação que, assim, como sócio, desde aquele material de escritório que está precisando, até aquele colaborador que às vezes está destoando, até aquele cliente que a gente quer fazer uma captação de um cliente novo, ou porventura a gente está perdendo um cliente. Eu acho que todos esses detalhes a gente começa a ver com outros olhos, porque a gente sabe do impacto que vai ter aquilo ali, né? Então, eu acho que como funcionário, apesar de você ter essa preocupação, você ainda pensa sempre numa válvula de escape, que seria, de repente, uma outra oportunidade. Agora, como sócio, não, a gente já não pensa nessa válvula porque a gente quer fazer o negócio dar certo. Precisa acontecer. Legal. E aí, Juliana, pode falar também, compartilhe. Não, eu compartilho da mesma questão do Daniel aí, né? Realmente a gente começa a ter aquele olhar, né, mais estratégico, né? Um olhar que a gente, poxa, que eu posso contribuir ali, né, para dar certo, né? Assim, para dar mais certo ainda, né? Nesse sentido, né? Olha, né, por exemplo, se eu tenho um líder ali, por exemplo, que eu posso ajudar ele, que deu certo ali no meu setor, por exemplo, para dar certo no setor dele também, para a gente conseguir alavancar, né? Olhar de forma geral um todo, né? Todas as pessoas, ter um maior cuidado nesse sentido também, né? Então, eu acho que aí muda muito nesse sentido também, né? E aí o peso disso daí para vocês, está tranquilo nesse primeiro mês, né? De já anunciado como sócio, como que muda também a gente como ser humano, assim, mudou alguma coisa para vocês? Tranquilo? Para mim ainda por enquanto tá normal. Tá tranquilo, acho que assim, claro, tem essa questão da responsabilidade, mas eu acho que como está no início, né, tem muita coisa ainda para ser observada, para desenvolver, para analisar, né, então por enquanto tá tranquilo, tá saudável, né? Tá saudável. Não, mas tem que ser saudável sempre, vai ter uns problemas de vez em quando que tem que ser resolvido, mas saudável é sempre. Não, sim, mas por enquanto tá bacana, não tem nada assim. E a Juliana, mudou alguma coisa assim? Para mim, assim, também, né, como é muito novo também, né, eu acho que segue na mesma linha. Às vezes, assim, com um maior desafio ali, às vezes, por exemplo, de dar um suporte maior, assim, para outro setor, às vezes, né, ficar com essa mão ali também no outro setor, que talvez que seja o maior desafio aí de início, até a gente organizar, né, a questão ali, entender melhor, né, talvez seja isso. Legal.
E aí, assim, a gente falou muito, né, já bateu papo sobre isso daí, até do meu ponto de vista, né, como CEO hoje, os desafios, para mim, sempre é o único, né, assim, ó, é colocar todo mundo na mesma direção, que todo mundo fale a mesma língua. Mas a gente sabe, né, e é legal a gente trazer isso aqui, porque o podcast é isso mesmo, né, eu quero que os empresários vejam no nosso bate-papo, que a gente já errou, já erramos muito e vai continuar errando, né, mas ver os acertos também. Eu acho que o grande desafio é a questão de lidar com ego e com vaidade. Isso já tem um time grande e quando vai para uma sociedade, faz parte. E uma das características que eu olho muito que é importante deixar isso para o empresário empreendedor, para você trazer um sócio, traga alguém que vai somar com você. Porque eu vejo muita pessoa falar, eu vou tornar sócio porque eu vou perder. Mas espera aí, você vê nele potencial para algo a mais, para ser sócio? Essa é uma pergunta básica que eu recebo. Mas, cara, não faça isso. Só faça se você vê naquela pessoa condições dela ser um sócio e somar com o negócio. E o sócio é legal, eu falei muito para vocês. Eu não quero que vocês concordem com tudo que eu estou dizendo. Porque o meu desafio é que todo mundo vá para a mesma direção. Mas eu quero sócios que tragam situações, que tragam novidade e que venham realmente somar com o time. Porque senão não faz sentido. Né? E é legal de trazer isso daí. E eu acho que essa palavra de ego e vaidade, o pessoal trouxe muito isso, é uma coisa que é legal a gente trazer para quem está do lado de colaborador também, entender isso daí. Quando eu passo para o outro lado, não pode mudar isso, em hipótese alguma. Se isso um dia mudar, a coisa está errada, né? Porque não é para ser assim. E vocês conseguem enxergar isso aí também, quando mudou, agora sou sócio, cheguei no primeiro dia como sócio lá, faz sentido o que eu estou dizendo ou não? É uma preocupação também? Sim, com certeza, né? Para a gente realmente tentar manter, né? Não ter essa mudança aí, né? Essa vaidade e tudo mais, até na própria conexão com o time também, né? Porque, assim, é claro, mudou, né? Mas na prática ali exatamente, né? Então, eu acho legal também o que você trouxe aí dessa questão aí das habilidades complementares, que eu acho que é muito importante também, né? E aí eu acho que essa estrutura já veio lá quando o Ricardo Rodrigo entrou, sim, né? E aí agora também, com nós dois, é bem legal. E aí também, né, sempre falei pro Daniel também, nossa, que legal, né? Porque, por exemplo, o Daniel também, eu gostei muito que ele veio como sócio comigo, porque a gente compartilha também de muita informação e eu tenho certeza que a gente tem junto a agregar muito, né? Então, é bem legal. Bacana. E aí, falando assim um pouquinho de Caetano Contabilidade agora, né? Vocês agora no nível de sócio, a Juliana ainda, claro, a responsabilidade do contábil, o Daniel do fiscal, mas a gente já meio que desenhou novos projetos. O que vocês veem hoje, assim, o que vocês veem hoje que a Caetano, né, traz realmente para o empresário? Então, o Daniel está ali no setor fiscal, o cuidado com o zelo com a parte de imposto, essa onda de recuperação tributária aí meio que errada, né, que o pessoal está fazendo, que virou mais negócio do que a Juliana do lado da contabilidade consultiva, agora também entendendo um pouquinho do setor de consultoria, que é o nosso BPO financeiro. Como que vocês veem esse desafio pela frente, né? Como que vocês veem Juliana e Daniel somando, que a gente pode agregar mais para o nosso cliente, para o nosso empresário? Bom, Guto, o que você mencionou é muito importante, acho, a questão da recuperação tributária, né, que hoje realmente é uma realidade, né? Caetano está se intensificando cada vez mais. Infelizmente, né, a gente ainda tem ainda algumas situações de situações realmente que não estariam dentro da legalidade. Isso é uma coisa que a Caetano sempre prezou, né, pela segurança dos nossos clientes, né, pela conformidade e também para trazer o melhor resultado para o nosso cliente, né. Então, eu acho que a nossa ideia, a nossa intenção é a gente usar tudo que a gente tem para oferecer, tanto de conhecimento que a gente já tem e do que a gente vai adquirir, vai desenvolver a partir de agora, para a gente entregar um resultado melhor ainda para os nossos clientes, né. Legal, até eu tive essa semana, Daniel, por coincidência, conversando com um advogado tributarista, e ele vivenciou isso que a gente já vivenciou em alguns casos. Ele tinha feito um estudo, tinha feito uma recuperação tributária correta, e aí depois de alguns meses ele foi até taxado, né, até pelo outro colega, pô, mas cara, você não verificou isso aqui? Exemplo, lá de 3 mil que ele tinha pleiteado de crédito, ele falou, até fiz questão de nem cobrar porque não ia fazer sentido. E aí veio um outro profissional lá e falou que tinha 80 mil reais de crédito, que é a linha mais ou menos que a gente vivenciou agora recentemente. E é legal o empresário saber que realmente existe muita brecha na lei, existe muita possibilidade legal de se fazer, mas é importante que se faça de maneira correta, até pelos devidos cruzamentos que estão tendo. E aí até eu perguntei para ele, falei, mas cara, vai ser pego? Ele falou, Guto, já está acontecendo. Na região que ele está, né, que é uma das regiões que a gente atua, nós já estamos tendo notificação.
porque está muito fácil o cruzamento de informação, né? E aí o pessoal faz aquela fantasia ali, na verdade, nem apura, né? Simplesmente declara tudo de uma única forma para que tenha um benefício. É legal a gente trazer isso daí, pode falar, né? Guto, eu gosto de fazer uma comparação muito com a questão do mercado financeiro, né? Então, quando a gente vai falar sobre investimento, tem os perfis, né, conservador, moderado e arrojado. Então, o que está acontecendo muito no mercado é que, às vezes, o pessoal vende um perfil arrojado como se fosse moderado, acaba que as coisas dão errado depois, né? E aí tem que remediar o que já foi feito. Legal, bacana. E a Juliana, esse novo desafio, integrando agora um pouquinho mais no setor de BPO financeiro, como que você vê a importância disso para o empresário? Contabilidade também, vamos falar da contabilidade. Sim. O empresário não vê valor na contabilidade, na maioria das vezes, né? Sim, e aí é muito bacana, porque ali na contabilidade, na verdade, a gente já vê um cenário ali de tomada de decisão com aquelas informações geradas, né? E agregando, assim, mais com essa questão aí da parte do BPO, né? Da consultoria, né? E tudo mais, é o que a gente vê, mais oportunidades e também para o nosso cliente também ajuda, porque ele pode focar melhor no negócio que ele executa, né? Deixando a parte que a gente também, por exemplo, pode ajudar ele nesse sentido, né? Que é a parte burocrática, né? Então, por exemplo, eu vejo aí com um grande ganho para os nossos clientes também, nesse sentido, para eles focarem no negócio deles, né? Por exemplo, tem um cliente que é médico, um cliente que é dentista, por exemplo, ele não precisa ficar se preocupando com essa parte que é burocrática, a gente cuida disso para ele, né? E é legal falar isso aí, porque assim, além do tempo que ele vai ganhar, ele vai ter o principal, que é a visão financeira e estratégica do negócio dele. Exatamente. Na maioria das vezes ele até tenta fazer ali, mas ele também não tem conhecimento, aí ele barra no tempo, desiste, e ele deixa de ter o principal, que é a informação financeira que vai levar o negócio dele para outro resultado. E quando ele permite essa terceirização, ele ganha os dois lados, né? Ele ganha uma segurança, uma exatidão que ele está analisando ali, com possibilidade de melhorar o negócio dele, e ainda ganha o tempo, uma segurança total de processo. Mas eu queria voltar na contabilidade, até para a gente reforçar, aproveitando o conhecimento da Juliana aqui, e pegando o gancho do Daniel, que assim, hoje o mecanismo de fiscalização do governo está muito acirrado. Então vamos dar exemplos hoje, né? O empresário que às vezes está tendo um faturamento declarado ali de 50 mil reais, mas tem uma movimentação bancária de 100 mil reais, tem uma movimentação de recebimento em cartão de 70 mil reais, ou seja, valores diferentes. A única maneira hoje que o contador, na minha visão, me corrija se eu estiver errado, você que está mais na operação, que a gente tem que poder ajudar esse empresário através da contabilidade. Exato. Né? Ali no fiscal já tem alguns meios de ver possibilidades de erro entre entrada e saída, que também é importante, mas a base está aqui. E às vezes o empresário não dá esse devido valor, às vezes até tem receio de mandar documentação, de se abrir, né? Exatamente. Faz sentido que eu estou dizendo? Porque assim, Sim. quando você vai checar na contabilidade, você está declarando 50, mas você está movimentando mais. Vamos entender o que é, que pode ser também uma realidade, né? Exatamente. Não necessariamente uma sonegação. Exatamente, para a segurança do negócio dele, né? E é ali na contabilidade que a gente realmente consegue filtrar essa informação, né? E passar as devidas orientações para ele, né? E é legal que a gente pratique isso com o nosso empresário. O empresário quer isso, né? Pô, mas que legal, vocês estão me alertando aqui de uma possibilidade de erro, né? É isso mesmo. Ou pelo menos de identificar, não, isso aqui foi uma operação fora da empresa, então vamos documentar de uma maneira correta para você não ter problema, né? Exatamente. E acho que é legal a gente trazer isso, né? Porque assim, importante o empresário entender que a contabilidade ela tem um papel fundamental. E aí, quando você vai para o nível de gestão financeira, muito mais ainda, porque você vai trabalhar outros indicadores que às vezes a contabilidade não traz. Né? Exato. E atrelado a isso, essa questão de imposto, que hoje também precisa ter um zelo muito, muito grande, porque muitos empresários pagam imposto indevidamente por falta de orientação. Mas legal. E aí eu pedi assim, a gente está com o tempo estourado, tá muito legal o bate-papo, a gente vai provavelmente voltar em outras ocasiões até para falar mais do que a gente está tratando. Mas para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem um recado, né, para o pessoal, como que está sendo essa trajetória, um recado que vocês queiram deixar para o empresário, para o empreendedor também. Deixar aberto agora para vocês falarem que vocês têm vontade. Certo. Não, Guto, muito bacana, tá, a participação. Eu espero que sirva de exemplo, né, que os empresários consigam absorver o que a gente tentou passar aqui, né, estejam abertos aí para as informações que a gente trouxe, tanto sobre essa questão de nova sociedade, como da importância do serviço contábil, né? Bacana. E aí, Juliana, deixa um recado para o pessoal também. Eu queria agradecer pela oportunidade, né? Estou muito feliz também de estar do lado de cá contribuindo mais ainda do que eu posso, fazendo o meu melhor sempre aí.
E também espero, né, que nessa nossa conversa aqui tenha contribuído aí para os empresários também, né, nesse sentido, de alguma forma, né? E muito obrigada. Bacana. Da minha parte, eu queria mais uma vez agradecer vocês. Para mim é muito especial ter vocês aqui, poder compartilhar, contar a história de vocês, compartilhar com o empresário, empreendedor, né? Desse modelo que a gente está desenhando aí dentro da Caetano, que é um modelo que não é único nosso, tem várias empresas fazendo, e que eu acredito muito que é um modelo de dividir realmente, de trazer pessoas para somar, de buscar um crescimento, claro, nunca deixando de focar na nossa missão, que é ajudar o empresário a ter sucesso, nunca perder, né, essa linha de raciocínio, e dizer para o empresário, né, que sem braços dificilmente você consegue alcançar novos áreas, novos rumos, que é o próprio ecossistema que a gente está criando, e quantos serviços hoje tem agregado ao nosso rol da Caetano Contabilidade, e isso se deve aqui aos braços que a gente tem, não só dos sócios, mas de todo o nosso time de especialistas que a gente conta. Então, mais uma vez, obrigado por vocês estarem aqui, de vocês terem aceitado o convite. Eu fico feliz também de vocês terem aceitado o convite de ser sócio, de fazer parte do lado de cada mesa. É apenas o começo, tem muita coisa ainda para acontecer, mas tenho certeza que a gente ainda vai voltar aqui para contar uma história muito maior e muito diferente do que a gente está contando aqui agora. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos vocês que estão com a gente aqui, que, né, acompanham o nosso conteúdo. Peço para que vocês, tiverem dúvida, sugestão ou comentário até do conteúdo, se foi relevante ou não, deixa aqui o seu comentário para nós, que é muito importante. E claro, te espero aí também com sugestão de conteúdo. O que vocês gostariam de ouvir no podcast, no Caetano Cast? Deixa para a gente que vai ser muito importante. E te aguardar no próximo conteúdo. Um abraço.